Aviso antes do vídeo a seguir. Essa Comic Talk em assuntos muito sensíveis. E a review vai falar sobre isso, desde crise de ansiedade, depressão, entre outras coisas. Se isso lhe toca ou lhe dará algum gatilho, por favor, prossiga com cuidado com o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos. Aqui que é o Desmond Gabriel, ou mais conhecido como Rider Insector. E hoje a gente vem para a primeira análise do canal, que vai ser de um webtoon que me tocou quando eu li, que se chama A Vida Longa ao Marinheiro. Ela foi criada pela MFC e supervisionada pelo Sr. Wilson, do Colônia Contra-Ataca. Contexto rápido a seguir sobre a webtoon. Vida Longa ao Marinheiro é uma webtoon que conta a história de um personagem recorrente do universo do Colônia, o Major Wilson. Dentro das reviews de jogos, ele era mais um alívio cômico, mostrava o que aconteceu com o mundo depois da Guerra dos anos 30, que tá logo ali, 5 anos, no máximo. Aonde os fãs de Minecraft 2 e de GTA 6 lutaram por conta do jogo do ano. Bom, pra quem só via as reviews e via ele no futuro, do Sr. Wilson, e que ele ficou meio lelé, e falava coisas muito nada a ver com a outra, nessa webtoon descobrimos que não foi bem assim. Especificamente no prólogo, pequeno, mas diz muito sobre o tom que a história é e o que ela vai tocar. Já começa com Wilson, antes de sumir sua vida, antes de sumir como um lutador contra a Vinette. Esse é o momento mais importante de tudo. Ele colocando suas lembranças em garrafas dentro de sua mente, mas elas são de um ponto de vista mais pessimista, como alguém que se odeia e que fez algo que possivelmente quer esquecer. Essas lembranças são ruins e estão decantando no fundo da mente do Major. E vamos dizer que essas lembranças vão trazer problemas ao nosso querido marinheiro. E tem outra pessoa nesse prólogo, mas a gente pode dizer que não é bem uma outra pessoa. O capítulo 1, ele é muito para dizer como é que é o começo dessa história, do marinheiro ainda tentando viver a sua vida nova, tentando esquecer das pessoas que ele deixou para trás, os problemas que a Vinette trouxe para ele, e vendo como aquele homem que parece estar vivendo entre jogar o seu 3DS, lavar o chão do barco ou viver comendo cup noodles de frutos do mar enquanto joga RPG de turno, você vê que ele tá mesmo sobrevivendo, aguentando cada dia, clamando pro corpo ou parar ou alguma coisa diferente acontecer. O jeito que a MFC desenha é muito... Ele é muito bonito. E ele passa muito como é que é a visão do mundo do Major, né, do marinheiro. Poucas pessoas aparecem com o rosto propriamente bem detalhado. O máximo é a amiga dele, que aparece, né, a Sarah, que é a dona do navio, que aparece com olhos, sorrisos, expressões. E eu gosto muito desse fim desse capítulo. E é ela, né, a Sarah e os amigos não, colegas de trabalho do Major, com um fundo com um sol alaranjado, enquanto para onde o marinheiro tá indo é apenas sombra, a chuva esperando cair. E no fim desse dia, né, enquanto ele tá indo pra casa, e eu adoro como a MFC ele sabe muito bem passar, não sei se foi a MFC junto com o Sr. Wilson, eles passam muito bem como é que é visualmente uma crise de pânico e como é viver com essa angústia dentro do peito de se achar um lixo. É lindo a imagem lindo e desesperador ver a imagem do Major, né, do marinheiro, ali sentado, tentando ter um momento de paz, enquanto a mente dele ao mesmo tempo tá tentando gritar que vai dar tudo certo, e ao mesmo tempo tem aquelas vozes, aquela sombra no fundo do Sr. Wilson gritando que ele é só um lixo. E eu gosto muito que no capítulo 2 ele vem uma visita que a gente, pra quem conhece Colônia, já tá muito bem acostumado, e é a Morte. A Morte, ele é um personagem recorrente dentro da lore do canal do Colônia Contra-Ataca. E ela vem conversar com o Sr. Wilson, né, com o Major, colocando contra ele contra a parede, falando que o destino dele era ser esse lutador contra a Vinette.
É a pessoa que inspira esperança nos outros. E que mesmo que ele minta pra todos que ele tá bem, pra morte, ele não consegue mentir. O marinheiro só perdeu a alma. O que sobrou foi um corpo esperando por algo que ocorra. E a cara do Sr. Wilson, a tristeza do Sr. Wilson, o Sr. Wilson falando que talvez ele não queira mais ser esse cara que lutou contra a Vinette. Só que a luta da Vinette é uma pessoa muito importante da vida dele. E parece que o marinheiro ainda se culpa muito. E no capítulo 3 aparece a pessoa que aparece no prólogo, que é o Kuro. Vamos dizer que é a visão distorcida do que o youtuber barra Sr. Wilson que lutava contra a Vinette. O Kuro, ele aparece nesse momento. Ele não quer uma evolução do major, do marinheiro, pra virar o major. Ele quer que o marinheiro volte a ser esse Sr. Wilson, essa lembrança distorcida da época de glória de lutar contra a Vinette. Quase uma visão idealizada daquelas lembranças que ele guardou a 7 chaves dentro da sua própria cabeça. Essa visão distorcida daquele passado. No capítulo 4, ele realmente ele enfatiza a relação do Kuro com o marinheiro, né? Dessa versão imaginária do Sr. Wilson com uma versão atual do marinheiro. E colocando todas as vozes que diziam coisas de Maria no primeiro capítulo, dá pra ver que é o Kuro que tava falando aquilo, né? E enquanto ele tenta ficar afastado, depois de estar afastado da Sarah e tal, tipo, demonstra que o Kuro é essa personificação do que o Wilson tá tentando ignorar e lutar contra, né? E o que eu gosto muito desse capítulo é que ele já dá um foreshadowing, né, da reviravolta que acontece na história, que é quando o Kuro, ele pega o controle 2. E, cara, o Major, o marinheiro, ele quebra. Ele quase ataca si próprio, vamos dizer assim. E eu gosto que quando ele vai lavar a mão, ele começa a ver sangue, ele começa a ver sombra. E dá pra ver que ele tá no meio de uma crise. E alguém liga pra ele. Isso agrava muito a própria crise que ele tá tendo depois de ter batido nisso. Só uma pausa importante durante tudo isso aqui. Se tá curtindo o vídeo, por favor, não esqueçam de dar um gostei. Não se esqueça, se aparecer o botão do hype, que cliquem. Só avisando que eu faço parte de uma org de esporte chamada Curralzinho. Dá pra um Curralzinho no Insta, no X, no Blue Sky ou qualquer rede social, tá bom? Recado dado, vamos prosseguir pros outros capítulos. O capítulo 5, né, voltando pro capítulo 5, é uma aula de como contar a história além dos diálogos. Você começa achando que só é mais um dia do marinheiro, até que a Moriá aparece. É a namorada do Sr. Wilson, né, no universo original barra do mundo real. Que tá colocando cartas de procuras dele. E nossa, o marinheiro quase gritando, tendo um treco quando vê ela. Todo o diálogo dele com o Kuro. O Kuro toda hora jogando na cara do marinheiro que ele é um erro. Ninguém com amor próprio ia ficar com ele. Mano, eu acho do marinheiro tendo uma crise, correndo pelo corredor. Novamente, Memphis Wilson, parabéns, mano. Vocês passaram muito bem a ideia do que essa crise de pânico dele. Correndo pelo corredor, vendo milhares de cartazes sendo procurados por ele. Apresentando que ele tá indo pro fundo do poço, porque vocês devem estar vendo agora a imagem. O quadro, ele não é horizontal. Ele não é vertical, ele é horizontal. Não faz sentido confundir. Mas dá pra ver como ele estivesse caindo direto no poço, correndo pra aquela lama do fundo do poço. E termina o capítulo mostrando um flashback misturado com a crise de ansiedade dele. Esse flashback, ele vem com uma forma, como ele tivesse uma forma tranquila do marinheiro pescando. Mas para mim, de alguém que tá passando pelo que o marinheiro está passando, por uma crise e tentando lidar com coisas que ele tentou guardar na mente e tá agora vindo pagar o preço por não estar sendo cuidado da forma correta, esse momento de calmaria deixa e os ruins voltam. E lembrando daquelas lembranças ruins, parece que elas vieram dar um alô. Ama a sutileza das sombras empurrando o marinheiro, mas a estrela do show não é essa sombra que empurra o marinheiro, mas sim a bela canção de uma sereia que atrai um inocente jovem até o fundo do mar. Mas a melodia se torna ódio. A sereia é a Moriá, do ponto de vista do marinheiro, mas não é real, está atrás do marinheiro. É uma versão ainda vinda do subconsciente, destruído de um homem sem alma, como a morte disse. Ela diz muitas coisas que ela não deveria ter se envolvido nas loucuras de Sr. Wilson, e ele não consegue fazer nada. E que bom, ele é marinheiro. Amo como a Moriá fala em vermelho, como fosse realmente a ódio, e com o marinheiro debaixo d'água,
tenta falar, mas ele acaba se afogando nas lembranças que querem destruir. Sua voz não é escutada nem pela Moriá, nem pelas lembranças, e talvez nem pela sua própria alma. O capítulo 7, essa parte que depois do capítulo 1 é o que eu tenho mais pra falar. Depois do que está acontecendo com Kuro, Moriá, e essa crise de ansiedade, de pânico, essa panela de pensão misturada com tudo, lembranças ruins, depressão, ansiedade, pesadelos, etc. Explode uma vez. Quando o marinheiro vê uma notícia, uma tal de Vinette e seu dono Bob. Bob é um personagem do Colônia. Ele é um vilão do mal, e que é dono de um provedor de internet chamado Vinette, que quer destruir o YouTube e fazer todas essas mulheres para ele, blá 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 blá, vilão de Tokusatsu. Ele é bem carismático e tem um dos melhores memes que eu já vi no vídeo Poop. Bom, deixando os momentos cômicos dele de lado, ele que passou o trabalho pro marinheiro. Isso acontecendo no FFG de Metal Gear de Nintendinho, onde ele ia se filtrar na base secreta e destruir um outro vilão. Eu sabia que esse vilão é bem mais próximo do marinheiro do que vocês pensam. Esse capítulo é um dia do marinheiro tendo toda aquela panela de pressão, com mais o trampo explodindo de uma vez só. Uma crise dele agarrando seus amigos de trabalho, falando que o dono da Vinette quer ele morto. E que, na real, acha normal, pois... Na real, ninguém acha normal, né? Pois, que empresa viria atrás de um maluco como marinheiro? Mano, a conversa da Sarah com o marinheiro, falando que as pessoas se sentem desconfortáveis com ele por perto, por conta da aparência deles e tal, e isso é um ponto que eu tenho que falar. Dá pra ver que realmente o marinheiro ele tá no fundo do poço, ao ponto que, né, até fazer a barba e cortar o cabelo necessita de um esforço monumental, até levantar da cama é monumental. E, mano, nossa, que dor ler isso. Ela diz que pra ele descansar. Isso é o Kuro falando que o marinheiro pode ser quando for mandado embora. Mas, olha, tem algo passando na TV. O marinheiro passa pelas pessoas pra ver o programa. As pessoas só são borrões. Enquanto aparece o Bob na TV. E o corpo do marinheiro grita pra ele fugir. E o Bob saindo da TV, encarando ele como uma brisa forte. E toda essa alucinação para. E o capítulo 8, que é o último que eu li pra essa review. Bom, marinheiro, existe alguém na porta, batendo. Mas não precisa se preocupar. A sombra te atormenta. Que você tenta esquecer, vai abrir a porta pra você. Olha quem está lá. Se não é o grande Bob. Tem uma sutileza como sangue na porta onde a sombra estava. Bom, Bob veio cobrar sua dívida, já que o marinheiro não cumpriu o acordo. Agora ele veio cobrar. Como o Bob é importante, como é o boss final de jogo e o CEO da empresa de internet, nada daquele ser bobo que faz um Mickey gigante lutar com o Sr. Wilson. Vemos uma face realmente do vilão que ele é. Mano, que toque lindo a escuridão do marinheiro puxar pra fora daquele quarto sujo e sem esperança, pra acordarem mais uma lembrança que havia tentado esquecer. No fim, a webtoon é muito boa. Amo como aquele universo fantasioso e louco do Colônia, de forma tão madura que cada página dessa história, como a MFC faz, a arte dá um misto de fantasia com uma sobriedade que dá uma estranheza boa. Os detalhes dos tentáculos em volta do marinheiro é algo foda. Quanto mais desconfortável ele tá, mais eles aparecem. Tenho que agradecer por poder ler essa história. Sei lá, me faz lembrar quando eu conheci o Sr. Wilson e meu amigo Uto, falando quando lançou na FFG de Metal Gear. O dois raspado, falando da sensação. A sensação toda voltou quando li essa história no lançamento. Eu espero que quem viu até aqui, ou quem leu até aqui, de Tão Longo Marinheiro, tenha uma chance. Assim como o canal do Colônia Contra-Ataca. É um dos poucos canais que eu vejo desde meus 15 anos de idade. E agora eu tenho 26. Fico feliz que ainda me divirto com os vídeos. E pensativo com essa história. Bom, se viu até aqui, não se esqueça do like, do botão do hype. Talvez semana que vem saia a análise do 9 ao 16. Novamente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todas. E até o próximo vídeo, Riders.